Olá, meus queridos, que a graça e a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua casa, no seu lar, na sua família, na sua vida, meu amado. Nós estamos começando mais um programa Escola Bíblica, trazendo até você sempre uma lição preciosa das nossas revistas da CPAD, revista de adultos. Nesse trimestre estamos estudando sobre os valores do reino, um tema maravilhoso, Sermão do Monte. E hoje, já caminhando aqui para o finalzinho do trimestre, nós teremos a lição de número 10, que vai falar sobre a nossa segurança em Deus. A nossa segurança, ela vem de Deus. Esse é o tema de hoje e nós convidamos você a permanecer conosco no programa Escola Bíblica, porque ele vai abençoar a sua vida. Onde nós temos colocado a nossa confiança? Em quem ou em que está a nossa segurança, a nossa confiança? Esse é o tema de hoje. E eu quero que você acompanhe conosco aí na sua tela, desde já, a leitura do texto áureo da verdade prática. E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12, versículo 15. Verdade prática. Não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. E a leitura bíblica em classe, você também acompanha ou pode abrir a sua Bíblia, está Mateus, capítulo 6, versículos 19 até o 27. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? A lição de número 10 vai falar sobre a nossa segurança vem de Deus. E hoje nós teremos 3 tópicos especiais. O primeiro, riqueza do céu, riqueza da terra. Tópico 2, nós teremos a idolatria ao dinheiro. E no 3, vivendo a quietude espiritual em Deus. Neste primeiro bloco, você acompanha conosco o tópico a riqueza do céu e a riqueza da terra. Uma conciliação impossível, tesouros da terra e tesouros do céu. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Esse é o assunto, portanto, deste primeiro bloco do programa Escola Bíblica, que tem essa lição muito preciosa. Comigo já está aqui o pastor Edson Nascimento. Pastor Edson, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no programa Escola Bíblica. E nós vamos começar já, pastor Edson, queridos irmãos, meditando e já esmiuçando essa lição tão preciosa. O texto de Jesus é o texto do Sermão do Monte, que nós já conhecemos e estamos estudando. E ao falar sobre muitos temas, sobre as bem-aventuranças, falando sobre os cuidados em relação à oração, em relação ao jejum e várias práticas espirituais que o Senhor estava ali consertando, por assim dizer, em relação à prática dos líderes do judaísmo,
Agora ele vai adiante e vai falar sobre segurança, confiança, e ao tratar sobre isso, ele vai falar sobre riquezas, sobre tesouros do céu e tesouros da terra. Pastor Ed, sem dúvida alguma, um tema muito interessante, não é? E que todos nós precisamos ter o cuidado. A gente percebe aqui que o tema central dessa lição de hoje, lição de número 10, é exatamente a nossa confiança, né? O tema é a nossa segurança vem de Deus. Então, agora, como pano de fundo, estão as riquezas e outras coisas que a gente precisa esmiuçar nessa lição. Gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho dentro desse tema riqueza do céu e riqueza da terra, se é possível realmente a gente conciliar essa segurança nas coisas da vida e também a confiança que nós temos em Deus. Fique à vontade. Glória a Deus, a paz do Senhor Pastor Marcos, a paz do Senhor você, irmão e irmã, que nos acompanha em mais uma lição tão preciosa para a nossa vida. Na verdade, toda essa revista vem lições de suma importância para a vida cristã. E quando nós observamos Jesus trazendo este ensino para nós no Sermão do Monte, nós podemos observar Jesus trazendo uma nova estrutura para aquilo que Ele quer entregar para nós nessa nova aliança. Porque nós bem sabemos que estrutura velha não tem como receber algo novo. Então, Jesus vem enfatizando a nova estrutura para receber aquilo que Ele tem para nos entregar. Quando nós olhamos a questão da segurança, onde está depositada a nossa segurança, a nossa confiança, é algo de suma importância, porque nós temos que entender que hoje nós somos novas criaturas, nós somos filhos de Deus e nós não somos mais direcionados nem guiados como éramos antigamente. Antigamente, nós éramos o que 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 25, vai dizer que porque nós éramos como ovelhas desgarradas, mas agora nós tendes voltado ao pastor que é Jesus Cristo. Então, antes pode ser que nós vivíamos de uma forma dissoluta e a qual nós não tínhamos alguém ou não críamos que alguém cuidava de nós. Mas agora nós temos a plena certeza e convicção que nós temos um Deus que zela, cuida e é o que nos protege, que nos guarda, que nos mantém, é o que nos fortalece, é aquele que nos dá força para que nós venhamos continuar de pé. Quando nós observamos acerca da riqueza, que no meio da sociedade em que nós vivemos, sempre existiu isso, mas hoje ainda de forma absoluta, onde a vaidade, onde a avareza, onde a busca pelas coisas materiais tem cada vez mais sido tão enfatizada, nós temos que, mais do que nunca, aprender esta lição para que nós não venhamos também trilhar este caminho, a qual muitos trilham. Nós estamos vendo uma sociedade onde os valores estão investidos, onde as pessoas estão correndo em busca sempre de mais e mais e mais. E esta lição ela vem frear e vem trazer luz para o nosso entendimento que nós não devemos colocar as nossas forças nessas buscas incessantes pelos bens materiais, por aquilo que é efêmeros, porque isso vai durar só um dia. Mas nós agora buscamos as coisas que são eternas, as coisas do céu. Exatamente essa estrutura nova que Jesus está trabalhando em nós, é para receber aquilo que é eterno. Quando nós observamos acerca da conciliação impossível, de fato, não tem como nós servir a dois senhores. A própria palavra de Deus já vai nos ensinar e vai nos dizer, não tem como nós buscar as coisas de Deus e buscar as coisas da terra. Não desta forma. Essa conciliação ela é impossível de fato. Porque se nós observarmos em Mateus, capítulo de número 6, versículo 21, vai nos dizer que porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então, essa conciliação do novo de Deus para as práticas ou a busca incessante pelas coisas materiais em nossa vida, isso não vai conseguir conciliar. Na verdade, no meio cristão, na nossa vida, se nós for tentar viver dessa forma, não vamos conseguir servir nem a um nem ao outro, não vamos conseguir ter êxito. Nós temos que entender que quando Jesus ele vai nos instruir acerca de buscar aquilo de fato que é verdadeiro e que é real, que são as coisas do céu, nós temos que entender que Ele tem cuidado de nós, que Ele cuida de nós e que Ele zela por nós. Quando nós observamos como não tem como conciliar, nós vamos observar em Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 22, vai tratar acerca
vai tratar acerca do jovem rico. E eu trago o versículo 22, que vai dizer que: "E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades." Essa é a questão, a dificuldade de você conciliar, né? E de fato essa conciliação não ser possível é porque onde você coloca o seu tesouro, ali está o coração. No caso deste jovem rico, o tesouro dele era exatamente a riqueza. E ele perguntou para o mestre, perguntou o que ele faria para herdar a vida eterna. E o mestre vai falar, vai discorrer acerca dos mandamentos, e ele vai dizer: tudo isso eu já pratico. Mas o mestre diz: se tu quer ser perfeito, porém, pega tudo que tu tens e vende e doa aos pobres. Neste momento, o jovem rico saiu, ele se desvencilhou, porque a riqueza dele era, de fato, a maior importância que ele tinha. E nesse momento, ele sai de cena, e Jesus vai falar acerca do coração que é possuído pela riqueza. Não é que o crente não possa possuir riqueza, o problema é você ser possuído pela riqueza, é ser dominado pela riqueza. Quando nós olhamos também uma condição de uma mulher muito conhecida na Bíblia, 2 Reis, capítulo 4, no versículo 8, vai falar da mulher sunamita. E a Bíblia vai enfatizar que ela era rica, porém essa riqueza não possuía o coração dela. A ponto de que ela olhava para Eliseu e deu pão para Eliseu, não se contentando só em oferecer o pão, ofertar o pão, ela também fez um quarto na casa dela. Isso é uma pessoa que não é dominada pela riqueza, mas é uma pessoa a qual usa aquilo que Deus deu para abençoar aqueles que estão à sua volta. Então, se nós observarmos dessa maneira, se nós não for possuído pela riqueza, mas se nós tivermos o coração voltado para usar tudo aquilo que Deus nos concede, para as coisas de Deus, para abençoar, aí sim pode existir uma conciliação. Mas se nós for possuído pela riqueza, isso é impossível. Por isso nós temos que olhar e buscar sempre as coisas de Deus, porque assim nós vamos ter sabedoria para buscar de fato as coisas que Ele tem para nos ofertar nesta terra. Amém, muito bem. Maravilha. Bom, essa conciliação, portanto, ela é impossível, né? Nós precisamos colocar a nossa esperança e a nossa confiança em Deus e saber utilizar bem os bens que são fruto do trabalho e também das bênçãos que chegam até nós. No subtópico 2, ele vai falar sobre tesouros da terra e tesouros no céu. E, pastor Edson, meditando aqui sobre essa palavra tesouros que o Senhor vai usar, a gente vai encontrar em várias passagens bíblicas o termo tesouro. E essa palavra tesouro, ela vem do termo tesauros. E a raiz dessa palavra, ela tem relação tanto com depósito, onde se guarda bens, guarda riqueza, pode-se guardar grãos, colheita, e também tem a ver com as próprias riquezas. Então, tesauros, ela pode indicar o depósito, onde se acumula algo, mas também pode indicar a riqueza que está nesse depósito. Então, quando o Senhor está falando assim, não acumuleis, não ajuntai tesouros, Ele está falando daquilo que é de mais valoroso para nós. O que tem mais valor para a gente? É claro que não são apenas as coisas materiais, não é apenas o dinheiro, casa, carro, propriedades, fazenda, gado. Tem pessoas que não têm isso, mas mesmo assim existem coisas de muito valor que são um verdadeiro tesouro para elas. E qual é o ponto central aqui dessa lição de hoje? É que isso não seja o lugar onde você está colocando toda a sua esperança, toda a sua confiança. Você pode, por exemplo, ter como tesouro a carreira. Tem pessoas que investem tudo e toda a sua vida apenas em torno de uma carreira profissional. Pode ser a família, pode ser um filho, pode ser uma filha. Tem gente que centra a vida em determinada pessoa, em determinada situação e até mesmo em uma fama. Tudo isso pode ser um tesouro para uma pessoa. O grande problema que Jesus estava dizendo é que se nós colocarmos essas coisas dentro do nosso coração como se fosse um local de guarda dessas riquezas, aí vai ocupar o lugar de Deus. Eu entendo dessa forma assim, pastor Edson, porque quando a gente vai lá para Lucas, vamos ver Lucas no capítulo 12, vamos encontrar aqui a parábola do rico insensato, né? E é muito elucidativo esse texto, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, na sua casa. Ele diz o seguinte, Lucas 12, 13.
E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha só, um irmão chegou e disse: Senhor, diga para o meu irmão repartir a herança comigo. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz e repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Olha só, a avareza está por trás disso. Porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas vai repetir o versículo que Mateus repete. E propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. Ali recolherei todas as minhas novidades, os meus bens, ou seja, aquilo que era o tesouro dele. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. O problema daquele homem da parábola é que ele pegou esses tesouros e guardou dentro do coração dele. Ele poderia ter aquelas riquezas, aquelas plantações, aquela colheita maravilhosa. O problema é que ele não estava guardando só naqueles celeiros, ele estava guardando no seu coração. E aqui está a chave: você não pode guardar isso no seu coração. Nós temos que usar as coisas, amar a Deus e amar as pessoas. Só que muitas vezes, se a gente não tiver cuidado, a gente inverte. A gente ama as coisas e a gente usa as pessoas. E isso está errado. Nós precisamos amar as pessoas e nós precisamos utilizar de forma sábia e como um bom administrador aquilo que chega às nossas mãos. Esse é o conselho de Deus para nós hoje aqui. Não acumular tesouros na terra. Está falando a terra aqui não no sentido físico apenas, mas sobretudo no sentido do sistema mundano. Ele está falando desse sistema, não é, pastor Edson? Que nós não devemos colocar a nossa confiança no aqui, no agora, nessa transitoriedade, como o senhor falou, nessa vida efêmera, porque a eternidade é que nos aguarda. E que tesouro nós estamos preparando para lá? Verdade. Não é isso, pastor Edson? Onde estamos armazenando, né, o nosso tesouro? Eu acho interessante, porque quando vamos olhar em Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 2, nós vamos observar, Eclesiastes capítulo 2, versículo 2, que vai, louvado seja o nome do Senhor. Aliás, desculpa, Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, vai nos dizer assim, que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam em seu coração. A pessoa em sã consciência, nunca que ele vai preferir estar na casa onde há luto, ele prefere estar em um local onde tem alegria, onde há festa, mas o sábio pregador, ele vai nos dizer que onde se tem mais proveito é a casa onde há luto. Exatamente isso que o pastor Marcos está nos dizendo. Por que é melhor ir à casa onde há luto? Porque ali é o momento que o homem vai ver o fim de todos os homens. Ali o homem vai ver que não dá para levar carro, não dá para levar família, não dá para levar dinheiro, conta bancária, nada dá para levar ali dentro daquele caixão. Na verdade, se você quer saber que de fato é real na tua vida, o que você é dono, é só ver o que é que você pode levar dessa vida. E se nós formos olhar na história, nós vamos ver muito faraós que faziam as suas tumbas, fazia os seus locais para ser ali seu corpo depositado e muitas das vezes colocavam muito ouro, tesouro ali dentro. Só que hoje estão se descobrindo, né, esses túmulos, esses locais, e o que está acontecendo? Estão descobrindo que o corpo se foi, mas o tesouro continua lá. Então, não tem como levar essa riqueza. Então, não tem como colocar o nosso coração nas riquezas desta terra. Nós temos que focar naquilo que, de fato, em verdade, nós podemos levar daqui, que exatamente nossas obras aqui é o que vai fazer o tesouro ajuntar no céu, que é onde de fato nós temos que colocar o nosso coração. Nós observamos também que nós passamos por um momento muito difícil, que foi a da pandemia,
e nós vimos pessoas onde tinha muita condição financeira, pessoas onde tinha muitos recursos, tinha muitas amizades poderosas, e nós vimos pessoas assim partindo, porque de fato, por mais que tenha as condições, mas não é o maior hospital, o melhor hospital que de fato vai garantir a vida de alguém. Não é a segurança policial que vai, de fato, garantir a segurança de uma pessoa, de uma família, mas somente Deus. A nossa confiança tem que estar em Deus. Quando nós olhamos em Salmo 20, verso 7, o salmista vai dizer assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. A nossa confiança é no Senhor, a nossa riqueza, o nosso tesouro é o Senhor. Então, que nós venhamos sempre ter em mente exatamente essa visão. Nós está nessa terra ainda, pisando sobre essa terra, mas a nossa mente, os nossos sonhos, o nosso tesouro, o nosso coração está no céu, nas coisas que é eterna. E assim nós não seremos frustrados. Assim nós estaremos, de fato, guardando, né, o nosso depósito, onde o ladrão não mina, onde a traça e o ferrugem não corrói, mas onde o Senhor nos aguarda para ali desfrutar na presença dele, essa riqueza. Maravilha. Meus irmãos, meus amigos, a gente vai para um breve intervalo no programa Escola Bíblica e já voltamos falando sobre a idolatria ao dinheiro na nossa lição de hoje. Fique conosco. Olá, meus queridos, de volta com o programa Escola Bíblica, tratando hoje de uma lição preciosa, lição de número 10, a nossa segurança vem de Deus. Estamos falando das riquezas, daquilo que a gente coloca na nossa confiança, nossa esperança. E neste segundo bloco, nós vamos falar sobre a idolatria ao dinheiro. Você acompanha aí os subtópicos que nós vamos tratar agora. Primeiro subtópico, o coração no lugar certo. Segundo, idolatrando a Mamon. E terceiro, a riqueza condenada por Cristo. Pastor Edson, é importante a gente fazer uma observação, antes de adentrar nesse tema, que o Senhor Jesus não estava condenando o adquirir riquezas, o ter riquezas. Mas, como o senhor bem falou, a riqueza ter alguém, né, dominar essa pessoa, ser o grande alvo da sua vida, o foco da sua vida. Porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai encontrar Abraão, um homem rico, temente a Deus. Vamos encontrar Isaac, também prosperou. Jacó, cresceu muito em gado, era um homem trabalhador. Vamos encontrar Salomão, de forma inusitada, inclusive, porque Salomão, ele pede sabedoria para Deus, para governar o povo, e Deus disse, porque você não me pediu sabedoria, Salomão? Porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar também, além da sabedoria, eu vou te dar riqueza, né? Então, é muito interessante como Deus, ele decide abençoar as pessoas. E a gente vai encontrar o patriarca Jó, que é um grande exemplo, quando perde tudo, a gente percebe que o coração dele não estava ali naquelas coisas, nem tão pouco na vida dos seus filhos, a quem tanto ele amava e se preocupava. Ele disse, eu nu saí do ventre da minha mãe. Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É muito interessante a gente compreender isso. Pastor Edson, na questão da idolatria ao dinheiro, o apóstolo Paulo vai falar claramente que a avareza ela é idolatria, né? Exatamente. Esse desejo exagerado pelas coisas, pela riqueza, ela de fato se constitui uma idolatria. Então, por trás desse tema da confiança, da segurança que a gente coloca em alguma coisa, está também um aspecto da nossa adoração, né? Exatamente. Quando nós observamos a questão da idolatria ao dinheiro, é aquela frase que a gente já comentou, o crente, o cristão, ele não vai medir a espiritualidade ou vai, de fato, mostrar que é um crente pela a vida humilde que a gente fala em questão de condição financeira. E, na verdade, tem que que observar essa situação, porque o inimigo ele age nas extremidades. Deus é no equilíbrio. Tem pessoas que imaginam ou pensamentos que o cristão não pode ser bem-sucedido ou não pode prosperar. Pelo contrário, o pastor Marcos falou acerca, né, dos patriarcas que foram bem-sucedidos e tantas outras situações.
O problema é exatamente a questão da avareza, a questão, o dinheiro, o poder te possuir. Mas você, quando você não é dominado por isso, logicamente que Deus tem prazer em abençoar. Quando nós olhamos a idolatria ao dinheiro, nós temos que ter o coração no lugar certo. Não, de fato, correr atrás ou adorar, né, essa busca excessiva pelo poder ou pelo dinheiro, mas que nossa confiança ela sempre tem que estar em Jesus. E assim como o pastor Marcos falou, que Deus abençoou ainda mais Salomão, que pediu sabedoria, e na verdade Deus só vai derramar a bênção, a prosperidade na vida daquele que é sábio para administrar também. Até porque o desperdício daquilo que Deus coloca na mão também se institui um pecado também. Né? Então nós temos que ter essa sabedoria e não idolatrar o poder nem a questão da riqueza, mas nós temos que buscar sempre usar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos para benefício daquele que está ao nosso lado. Quando nós olhamos esses homens de Deus que foram tão abençoados e os homens também de hoje, nós olhamos que eles usam essa riqueza como um dom de Deus para abençoar a vida daqueles que estão ao redor. Quando nós também observamos a questão dessa idolatria ao dinheiro, essa busca excessiva, eu acho muito interessante nós olharmos para Mateus 24. Mateus 24 vai nos dizer acerca exatamente da volta de Jesus e vai mostrar um contexto bem interessante. Se nós formos olhar Mateus 24, 37, nós vamos olhar que o contexto que Jesus vai narrar aqui é muito parecido com os dias atuais, que vai dizer assim, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, se comiam, bebiam e casavam, se dava casamento, assim também, como no dia de Noé, assim também será a volta do Filho do Homem. Quando nós observamos esse contexto, não é só da questão da imoralidade que está acontecendo no mundo, mas é porque as pessoas estão tão atrás, estão idolatrando ao dinheiro, estão colocando as suas necessidades, os seus desejos próprios em busca, gastando tanta energia com isso, estão desapercebidos com o que está acontecendo no âmbito espiritual. Então, nós não podemos ceder a essa idolatria, nós devemos buscar melhorias, mas não desta forma desacerbada, mas sempre buscando com sabedoria ao Senhor, porque com certeza Ele tem prazer em abençoar a vida do crente, do servo dele, para que possa viver o melhor desta terra também. Amém. Aqui no subtópico 2, ele vai falar sobre idolatrando a Mamon. Jesus ele vai colocar um termo aqui em aramaico, né? Mamon, e esse termo ele vai significar um senhor, né? Embora, digamos, não está muito claro aqui, mas essa terminologia ela vai se referir a alguém que está dominando, que é objeto da nossa devoção, objeto da nossa adoração. E o Senhor Jesus Cristo, no versículo 24 do capítulo 6 de Mateus, ele vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou seja, a mamon. Então, nesse termo aqui, está exatamente essas riquezas que alguém coloca como se fora um Deus na sua vida, como se fosse a sua segurança. O que é Deus para nós? Deus é tudo, Deus é a nossa segurança, é a nossa fortaleza, Deus é a nossa esperança. Aquele que entende, que crê em Deus, ele precisa colocar sua confiança em Deus. É interessante, pastor Edson, que o Senhor vai fazer esse paralelo, né? É impossível alguém querer fazer essa conciliação. O senhor falou bem no tópico, lá no primeiro bloco, logo no tópico primeiro, com relação ao jovem rico, né? Que o Senhor lhe disse para ele: olha, você vende tudo que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois você vem e você me segue. E ele saiu dali triste porque ele era possuidor de muitas coisas, né? Na verdade, ele não possuía muita coisa. Aquelas coisas o possuíam, aquelas coisas o tinham. Porque o dinheiro ou a riqueza, ela pode ser um servo da gente. E é isso que a gente tem que fazer do dinheiro, da riqueza, servos. Mas tem pessoas que fazem deles senhores. Esse é o problema. Jesus está dizendo: não faça da riqueza um senhor, um Deus na sua vida, tá? Mas faça dela um servo ou uma serva, porque o dinheiro, pastor Edson, ele é um ótimo servo,
se você souber utilizar, ele te serve bastante. Você compra e consegue dar um conforto para a sua família, consegue sustentar a sua família, consegue ter algum tipo de realização de sonho, de projetos, né? Isso é maravilhoso. Você tem que fazer dele um servo. Agora, se você fizer dele um senhor, ele vai te dominar, ele vai te escravizar. Essa é a palavra, né? Ele vai te escravizar. Tem pessoas que são escravas da busca pelo dinheiro, da busca pela riqueza. Naquela época de Jesus, me parece que quem tinha riqueza era tido como alguém abençoado por Deus. A pessoa só era vista como abençoada se ela tivesse bens. E isso quem prega é a teologia da prosperidade, né? Que você, com Deus, você tem que ter riquezas, tem que ter muitos bens. E não é assim. Nem todos terão muitos bens na vida. Para uns Deus vai dar, para outros não. Mas o importante não é a quantidade de bens ou de riqueza que uma pessoa tem. A importância é a graça que Deus tem na sua vida. É a prosperidade que vem do Senhor, que é com paz, com alegria no coração, com uma saúde espiritual. Tem pessoas que têm riqueza, mas são infelizes, são vazias. Por quê? Porque estão querendo buscar nas coisas preencher o vazio do seu coração, né, pastor Edson? Isso, exatamente. Jesus vem trazer também esse ensinamento porque os escribas e os fariseus também, eles olhavam só aqueles que eram prósperos, que de fato tinha uma espiritualidade ou servia a Deus, aquele que vivia com dificuldade ou era pobre, humilde, não era abençoado, então por isso não andava com Deus. E nós olhamos lá em Lucas capítulo de número 16, versículo 19, vai iniciar a parábola do rico e Lázaro. Vai contar exatamente um homem rico que tinha boas vestes, que dava muitas festas, que vivia muito bem, por sinal. E nós vamos ver essa situação que ele era dominado pela riqueza, a ponto que ele não tinha olhar para mais nada, a não ser para a riqueza, a não ser para usufruir esses bens. E nós vamos olhar em contraponto que havia um certo homem chamado Lázaro. E esse homem, ele era humilde, pobre, necessitado, mas diz a palavra do Senhor que o rico morreu e Lázaro também morreu. Mas diz que o rico foi levado para o Hades e Lázaro foi levado para o seio de Abraão. E quem de fato era que estava, de fato, vivendo com Deus? Então, nós temos que ter essa percepção, porque às vezes nós olhamos para pessoas que é muito abençoada e imaginamos, nossa, Deus tem derramado muita bênção sobre este homem ou esta mulher, e de fato isso pode ser verdade. Mas nós temos que lembrar também que a pessoa, quando é humilde, não é porque está ausente de Deus, não, pelo contrário, né? Tem pessoas que às vezes têm pouco aqui na terra, mas tem muito tesouro no céu. Já tem outros que é muito abençoado aqui nessa terra, mas porém não tem nada no céu. E essa lição ela vai nos ensinar exatamente acerca disso, para que nós venhamos ter essa visão, para que nós venhamos, porque a questão não é somente ser abençoado, a questão é que tem pessoas que podem ser abençoadas nessa terra de forma ilícita. E isso também é uma lição para nós, para que nós não venhamos a ponto de desejar tanto a riqueza, as coisas deste mundo, que acaba trabalhando ou agindo de forma que é ilícita, a qual Deus não abençoa. Nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Então, até a riqueza, aquilo que nos é constituído, que seja aquilo que Deus tem para nós nesta vida. Quando nós observamos a palavra do Senhor, quando nós olhamos a questão Eclesiastes capítulo 5, 19, vai falar sobre uma insaciez. Eclesiastes capítulo 5, 19, vai nos dizer assim, que, aliás, versículo 10, que vai dizer assim, o que amar o dinheiro nunca se fartará de dinheiro, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda, também isso é vaidade. Nós temos que ter esse cuidado, porque a ganância, o amor, tirar Deus do centro da nossa vida e colocar mamon, os nossos desejos, acaba nos fazendo umas pessoas insaciáveis, nunca sabemos o que está bom ou até onde podemos ir. Por isso nós temos que ter esse cuidado, e para que nós não venhamos, né, pegar este caminho. Amém. Pastor Edson, gostaria de ler um texto aqui de Colossenses 3:5, que nós mencionamos. Ele vai dizer o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Olha só, a avareza é uma idolatria. É você colocar as coisas da vida no lugar de Deus, ocupando toda a sua vida. E aqui em Hebreus 13:5 ele vai dizer: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse:
não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, é a pessoa ter contentamento. Paulo vai falar que a piedade com o contentamento é uma grande fonte de lucro ou de riqueza. Quando você une uma vida piedosa com o contentamento, você é uma pessoa rica. Porque você tem paz, você tem saúde emocional, você tem uma espiritualidade sadia. Infelizmente, pastor Edson, infelizmente, tem pessoas que estão na igreja, mas elas são doentes. É uma espiritualidade ruim, é uma vida emocional doentia, porque está na igreja, mas está insatisfeita, está sempre buscando as coisas materiais, não consegue servir a Deus, não consegue adorar a Deus. Para ela só tem momentos bons na vida se ela estiver muito bem financeiramente, se ela estiver por cima. Se ela estiver por baixo, já se deprime, aí já não vai mais para a igreja e fica com vergonha. Enfim, isso é um mal, isso aí é uma avareza, é um ídolo. É aquilo que Ezequiel vai dizer lá no capítulo 14 do seu livro. Esse povo, ele ergueu ídolos no seu coração. Então, tem aqueles ídolos que não são os ídolos que são feitos de pedra, de barro ou de metal. São ídolos dentro do nosso coração. Esses são os piores, que nós temos que combater, sabe? Esse desejo de querer ser visto, de querer ser ovacionado, o desejo de aparecer, o desejo de ser rico, o desejo de estampar uma grife, o desejo de ter só carro do ano, o desejo de parecer para as pessoas, porque era o mal dos fariseus. Eles queriam sempre parecer bem, quando na verdade no interior não estava bem. E o que Jesus está dizendo para nós nessa lição é: o que você tem que mais cuidar é do seu coração. É da sua vida interior, é da sua espiritualidade, porque quando eu olho para você, eu estou olhando para o seu coração, para o seu interior. Então é isso que nós precisamos nos preocupar. No mundo materialista como estamos, pastor Edson, queridos irmãos, isso é uma lição muito preciosa para todos nós. Tem pessoas que tiram a própria vida quando perdem as riquezas, não sabem lidar. Jó disse: eu saí foi nu do ventre da minha mãe e eu vou voltar nu para lá. Por que vou me desesperar? Eu sei que o meu Redentor vive. E essa certeza, essa esperança, queridos irmãos e amigos, que nós precisamos ter. Há um Deus no céu que cuida de nós. Aliás, aqui em arremate, pastor Edson, vai passar a palavra para o senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo, aqui no Sermão do Monte, ele vai falar sobre as aves do céu. Ele vai dizer: olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, não ajuntam em celeiro, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Vamos tratar mais sobre isso no próximo bloco, mas desde já adiantando que a gente precisa crer que o Senhor vai cuidar de nós, porque Ele nos deu a vida, e a vida é mais do que o corpo e do que as vestimentas, né, pastor Edson? Glória a Deus, exatamente. A idolatria é tudo que tira Deus do centro. Nosso Deus, ele além de prioridade, ele quer também exclusividade. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Já se foi o tempo de que idolatria era quando você adorava uma imagem, adorava alguma estátua, alguma coisa do tipo. Hoje a idolatria, ela pode ser a própria família, ela pode ser um desejo desenfreado por algo. Tem muitas formas de idolatria, e é isso que nós estamos vivendo no mundo muito idólatra, e hoje a pessoa está idolatrando a si mesmo. Hoje é o homem no centro, e quando isso acontece, há uma desestrutura na vida do ser humano e acaba vivendo desta forma insaciável. Mas nós, servos do Senhor, buscamos somente ao Senhor nosso Deus, confiamos que o Senhor cuida, e Jesus ele vai dizer que primeiro buscai o quê? O reino do céu e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, meu querido e minha querida, viva, busca o reino dos céus, busca ao Senhor, que é aquilo que há de ser para nós, aquilo que o Senhor tem para nós, Ele há de acrescentar na nossa vida. E lembrando que isso tudo, quando Jesus fala sobre o acrescentar, Ele não está dizendo que nós não podemos buscar, não. Ele está dizendo que vai ser acrescentado, mas o principal, o essencial é o quê? O reino dos céus, é a presença dEle na nossa vida, porque só assim, de fato, nós saberemos administrar e viver da plenitude daquilo que Ele tem para nós. Louvado. Amém, glória a Jesus. Meus amados, nós vamos para um breve intervalo e vamos já voltar com o programa Escola Bíblica no terceiro bloco, falando um pouco mais sobre agora a ansiedade, sobre a quietude que nós podemos ter em Deus, tá bom? Aguardo por vocês.
Olá, meus queridos, de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica. A lição de hoje está muito boa, falando sobre a nossa segurança em Deus, a nossa confiança, o cuidado que devemos ter para não colocar o nosso coração nas riquezas dessa vida. E eu tenho certeza que Deus tem abençoado você, como tem abençoado a nós aqui no programa, com essa lição tão preciosa. E nesse terceiro bloco nós vamos falar, e você acompanha aí na sua tela, sobre vivendo a quietude espiritual em Deus, subtópico com os males advindos das preocupações, vivendo sem inquietação e vivendo sossegados em Deus. Sem dúvida alguma, esse terceiro bloco é desafiante para todos nós. Pastor Edson, nós vivemos num mundo de muita correria, de muita preocupação, e parece que essa pandemia ela acirrou mais ainda, né? A gente percebe as pessoas com os ânimos até mesmo exaltados, pessoas brigando com muita facilidade, a violência aumentou, o número de divórcios, separações aumentou também. O ser humano ele está bem afetado, né? Pela ansiedade, depressão aumentou na pandemia, essa ansiedade que faz parte do sintoma da depressão, muitas vezes a causa está exatamente nessa preocupação exagerada com o futuro, com a manutenção da própria vida, com a realização de projetos e de sonhos. Quando as pessoas não realizam, cria essa ansiedade, essa preocupação, né? E aqui no nosso terceiro ponto, ele vai falar sobre os males dessa preocupação exagerada. Jesus tratou disso com muita eficácia, né, pastor? Sim, meu pastor. Jesus vem falar para nós não ficar inquietos, não andeis ansiosos. E no mundo que nós estamos vivendo, são duas extremidades. Uma é a ansiedade e outra é a preocupação. A ansiedade, nós podemos dizer que é a mente indo mais rápido do que a vida. A pessoa está ansiosa. A vida ainda está caminhando devagarzinho, a pessoa já está ansiosa, acelerado, a mente a mil, e isso traz problemas, assim também como a preocupação, que, como a palavra já vai dizer, preocupação, ou seja, nem aconteceu a situação, ou nem vai acontecer a situação, uma pessoa já está projetando, já está preocupada, e isso afeta diretamente a vida da pessoa, e às vezes o excesso de busca de algo é exatamente pela preocupação de algum dia faltar alguma coisa, de alguma necessidade, mas nós cristãos, nós vivemos na dependência do Senhor e confiante no Senhor. Na verdade, a gente poderíamos dizer que todo excesso, ele esconde uma falta. Se a pessoa excede em alguma situação, é porque alguma coisa está faltando, não tem como. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque nós conhecemos as doenças que são classificadas como psicossomáticas, que é exatamente o corpo respondendo às reações do que está dentro de nós, do pensamento, das aflições, da ansiedade, da preocupação, e nós temos que ter cuidado. Hoje tem muitas pessoas que estão em depressão, porque está pensando lá no futuro de alguma situação, ou seja, a confiança está totalmente isenta, não está em Deus. E se nós não estivermos confiando no Senhor, se o Senhor não estiver preenchendo o nosso coração, a nossa ocupação, a nossa mente, de fato o inimigo vai se aproveitar e vai acabar conduzindo uma pessoa dessa à depressão. Nós olhamos nesse tópico primeiro também, a questão dos males da preocupação. Nós vamos ter bem aí que não podemos viver como Marta, porque ela poderia estar aos pés de Jesus, mas estava afadigada e atarefada. E nós, quando olhamos esta passagem, é algo muito interessante, porque não que Jesus estivesse condenando a atitude de Marta, mas ele estava na casa e só uma coisa era necessária, que era estar aos pés do Senhor. E às vezes nesse mundo tão corrido, até na obra de Deus, às vezes a gente está tão envolvido, tão nessa correria, nessa ansiedade, nessa preocupação, que estamos esquecendo do essencial, que é da motivação correta a qual estamos fazendo tudo isso. Isso aplica na nossa vida financeira, no nosso trabalho, mas também na nossa vida espiritual, no nosso trabalho junto à igreja. Às vezes nós estamos no mundo de Marta, vivendo o mundo de Marta, sendo que nós devíamos estar com o espírito como o de Maria, aos pés do Senhor Jesus. Quando nós olhamos a questão da performance, que é exatamente preocupado tanto com as coisas que estão em volta, estamos deixando o essencial. Eu lembro de Apocalipse, capítulo de número 2, vai falar exatamente sobre a carta à igreja de Éfeso, que Jesus vai discorrer que está tudo ok, olha, vocês estão bem, está tudo bacana, vocês estão trabalhando bem, a performance está ótima, porém tem uma coisa contra ti, que você esqueceu, porém tem uma coisa, deixou o primeiro amor.
E nós temos que ter esse equilíbrio. É por isso que a vida cristã é uma vida de equilíbrio, equilibrada. Nós temos que ter esse equilíbrio com aquilo que nós estamos fazendo, para quem nós estamos fazendo e com a motivação correta estamos fazendo. Porque senão, se nós não tivermos esse equilíbrio, nós acabamos pendendo. O equilíbrio é como uma balança, não pode nem pesar para cá e nem para cá, tem que ficar equilibrada, porque assim é a vida do cristão em todos os âmbitos da sua vida. Maravilha. Mundo de Marta, né? Achei interessante sua colocação, pastor Edson. Nós estamos vivendo esse mundo de Marta, né? Mas precisamos viver no mundo de Marta, mundo de correria, mas com o coração de Maria. É preciso parar, tá? Eu tenho um livro lá interessante em casa que é Oficina da Alma. É um livro cristão muito bom. Eu gosto de ler porque a gente precisa parar para poder olhar para nós mesmos, né? A minha esposa que brinca lá em casa, ela diz, quando ela está cochilando, ela diz, eu estou me olhando por dentro, quando ela está cochilando, quando está dormindo. E o que significa isso? A gente olhar para dentro de nós mesmos, como é que está a nossa alma, né? O salmista, sobretudo o salmista Davi, ele falava muito sobre isso, ele dizia, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Então, pois ainda o louvarei. Nós precisamos falar com a nossa alma. Eu vejo às vezes a inquietude das pessoas como pastor, percebo que as pessoas vão até para um culto no âmbito do templo, mas elas estão com o celular ligado, elas estão no âmbito do culto, mas elas estão pensando o que vai acontecer depois, elas não conseguem ter uma concentração na adoração a Deus, elas vivem, me parece que elas estão sempre no mundo virtual, e é preciso às vezes desliga um pouquinho aí esse celular, dá um tempo, sabe, para você poder conversar com Deus, para você parar para cantar um hino, sabe, para você poder refletir na palavra de Deus, alimentar a sua alma. O grande problema das pessoas hoje é a alma vazia. A alma vazia, ela vai ficar inquieta. A alma vazia, ela vai ficar ansiosa. E aí a ansiedade vai trazer uma série de males. Essa preocupação com as riquezas, com os bens, pastor Edson, até aqui em Mateus, no capítulo 13, versículo 22, o Senhor vai dizer assim, e o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Muita gente é evangelizado, ouve a palavra. Por que a palavra não frutifica em algumas pessoas? Porque o coração delas está preocupado com as riquezas, com a carreira, com a fama. E elas não conseguem servir a Deus. Você pode vir no culto tal dia? Não posso. Você pode nos ajudar em tal coisa na igreja? Não tenho tempo. Aquela velha história da grande ceia. Não, eu comprei um campo e vou ter que olhar. Eu comprei uma junta de boi e vou ter que inspecionar. As pessoas nunca têm tempo para Deus. E por essa razão elas estão ficando vazias de Deus. Sim, Deus está falando com você que está assistindo esse programa. Talvez o vazio da sua alma seja exatamente por isso. Porque você está buscando naquilo que não pode preencher a sua alma. Só o que pode preencher a sua alma é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, ele diz, o meu fardo é leve. Então tire esse fardo, esse jugo pesado que está sobre você, essa preocupação exagerada, descansa no Senhor e confie nele. Deleite-se também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Isso é bíblico. Nós precisamos descansar mais no cuidado do Senhor. É interessante, pastor Edson, que em um dos salmos o Senhor ele vai dizer o seguinte, que nós precisamos confiar no Senhor porque vai ser inútil a gente levantar de madrugada. Salmo 127. Salmo 127 diz assim, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Tem pessoas que trabalham de domingo a domingo, não param, não descansam, e o descanso é um princípio. Nós precisamos descansar o corpo para renovar as energias, mas precisamos descansar também no Senhor, né, pastor Edson? Glória a Deus. Que é o nosso descanso. E você, querido, tem descansado no Senhor?
Talvez você tenha até um dia de descanso na semana, mas quando você para, você liga uma televisão, liga um filme, liga uma série e você não aquieta. Sua mente continua. Como você vai ter paz? Você precisa parar. Você precisa, não é tanto da solidão, você precisa da solitude. Solitude é reflexão. Solitude é você parar, como talvez você parou agora para assistir esse programa, é parar para ouvir a voz de Deus, é parar para falar com Deus e Ele falar com você. Você precisa parar, porque se você não parar voluntariamente, uma hora esse problema vai parar você. Uma hora você pode parar no hospital, uma hora você pode parar prostrado. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que você pare assim. Deus quer que você pare voluntariamente, que você pare para servi-lo, que você pare para adorá-lo, que você pare para ir à igreja, junto com o povo de Deus, adorá-lo em espírito e em verdade. Glória. Tá bom, queridos? Então, pastor Edson, esse tema é muito importante e nós precisamos viver sem essa inquietação, né? Mas viver com quietude. Glória a Deus. E para complementar o salmo que o senhor leu, em Provérbios, capítulo de número 10, versículo 22, vai dizer assim: a bênção do Senhor é o que enriquece e ela não acrescenta dores. Eu vejo pessoas numa vida tão corrida, num trabalhos tão exaustivos e com muita dor, com muita dificuldade de congregar, com muita dificuldade de servir ao Senhor. E às vezes diz: não, isso é bênção do Senhor. Meus irmãos, Deus nunca vai entregar para mim e para você uma bênção da qual vai tirar Ele da primazia. Deus nunca vai entregar para nós, né, alguma coisa que vai tirar o nosso tempo de congregar, o nosso tempo de adorar o Senhor. Pelo contrário, a primazia que tem na nossa vida é exatamente cultuar a Deus. E nós temos que ter esse entendimento, porque na minha vida já aconteceu isso. Isso é como testemunho, porque às vezes a gente pede uma bênção, mas se nós não tivermos equilíbrio, a bênção pode se tornar maldição. A gente, se não tiver o controle de dizer não, de buscar, de fato, continuar servindo ao Senhor depois de receber alguma bênção, a gente acaba caminhando por um caminho de maldição. E nós temos que ter esse cuidado, porque o que o Senhor entrega para nós é algo que não vai tirar Ele do centro, é algo que não vai tirar o tempo dEle, né, de nós adorarmos, nós buscarmos a Ele. Então, nós temos que ter muito cuidado. É uma lição de reflexão para nós, para saber onde está a nossa confiança, de onde está a nossa segurança, de onde o Senhor está centralizado dentro da nossa vida. Se Ele está fora, é uma oportunidade maravilhosa de nós trazer Ele novamente para dentro da nossa vida, dos nossos sonhos, para que nós venhamos, de fato, novamente servir a Ele. Jesus, está aqui meu sonho, Senhor. O Senhor é o centro do meu sonho. Jesus, aqui minha vida espiritual, minha vida no trabalho. A gente entregar ao Senhor, porque a nossa confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Aquele que nos salvou, que nos libertou e hoje cuida de nós. E nós não precisamos viver ansiosos e nem preocupados, porque nós não temos nada o que acrescentar. Mas um dia nós estaremos com o Senhor, onde essas aflições da terra, onde tudo isso não vai mais nos afetar. Mas até lá, confiamos no Senhor, porque Ele está cuidando de mim e cuidando de você. Louvado seja o nome dEle para todo sempre. Amém, glória a Deus. Vamos ler um texto aqui, pastor, queridos irmãos, Filipenses capítulo 4. O Senhor usou Paulo aqui para falar um pouquinho sobre esse tema também. Filipenses 4, versículo 6 em diante diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo, conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. Não é aquela coisa de você vai só diante de Deus para pedir. É preciso agradecer, porque quando você agradece, você lembra que Deus tem cuidado de você. Quando você agradece, você traz à memória que Deus, Ele continuou mesmo, Ele cuidou e vai continuar cuidando. Olha só. Glória a Deus. E quando a gente faz isso, que a gente coloca tudo diante de Deus em oração, o verso 7 vai dizer assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória essa paz, essa quietude, essa paz interior que Deus nos dá, que está à nossa disposição. Nós precisamos ir em busca dela. Glória é melhor do que um remédio, é melhor do que um calmante. Tem muitas pessoas que só dormem hoje à base de remédio, pastor. Aleluia. A questão da oração, meu pastor, é interessante pontuar, apesar que a lição passada foi sobre oração e jejum, mas nossas orações têm que deixar de ser lista de supermercado e começar a voltar a ser cartas de amor para o Senhor.
Hoje nós estamos tão querendo, desejando, nós estamos querendo, na verdade, estamos querendo só a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Eu lembro de Moisés, uma história linda, a gente canta música sobre Jacó e é maravilhoso. Jacó segurou o anjo, mas eu lembro de Moisés, numa atitude que ele teve, que o Senhor disse, olha, eu enviarei um anjo na frente e darei a terra para vocês, mas eu não vou com vocês. Moisés, neste momento, ele vai dizer, Senhor, não nos faça subir daqui, se a tua presença não for conosco. Ou seja, Moisés disse, eu não estou interessado, Pai, no milagre, naquilo que o Senhor pode fazer, mas estou interessado no Senhor. Hoje eu tenho um relacionamento com o Senhor, eu preciso estar com o Senhor, eu desejo o Senhor. Nós temos Jacó. Jacó já vai usar uma fala diferente, que todo mundo gosta também, e é bênção. Mas ele vai dizer assim, ó, só vou deixar você sair daqui quando tu me abençoares. Ou seja, é uma pessoa que está voltada só para as bênçãos de Deus. E nós temos que voltar esse relacionamento com Deus. Antes de Deus ser um Deus de condicionantes, de situações de obediência para a gente que venha a ter uma petição, né? Um Deus que pode fazer alguma coisa, é um Deus que quer relacionar comigo e com você. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que voltar a isso para que Ele continue e volte a ser o centro da nossa vida e nós tenhamos uma vida de paz na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, verdade, pastor Edson. Como diz um pastor, ele disse que nosso Deus não é um Deus de regulamento, mas é um Deus de relacionamentos. Glória né? a Deus. Maravilhoso. Aqui em Mateus, para a gente caminhando para o final, entendendo esse contexto que Jesus fala no Sermão do Monte, capítulo 6, a partir do versículo 25, ele vai dizer assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. E ele faz uma reflexão para nós. Não é a vida mais do que o mantimento? Ou seja, você tem aquilo que é mais importante. Se Deus deu a vida para você, como Ele não vai dar o mantimento para suprir essa vida? E ele diz, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais que a vestimenta? E o corpo não é mais importante do que a roupa? Se Deus deu o corpo, Ele vai dar a roupa. Se Deus permite o frio, Ele vai dar o cobertor, né? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha só. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? 50 centímetros aí a sua estatura. Alguém pode acrescentar? Com a ansiedade, com a preocupação? Não. E quanto ao vestuário? Por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, olha só, Deus fazendo uma comparação conosco. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, transitória, passageira a vida deles, não vos vestirá muito mais a vós, homens? Aí ele diz, de pequena fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai, olha só, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Por trás dessa ansiedade e dessa busca exagerada pelas coisas dessa vida, pastor, acaba tendo uma falta de fé. Não é fé, não. Essa busca desenfreada, porque está no contexto, Jesus está falando aqui, ó, pois se Deus veste hoje a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homem de pequena fé? Então, a gente vai aprender aqui que por trás disso aqui está a incredulidade. Infelizmente, é uma realidade, não é, pastor? É verdade. Muitas pessoas hoje, falta de fé mesmo. E às vezes a falta de fé é exatamente pela falta de relacionamento, porque quem tem relacionamento com Deus, ele tem confiança, por mais que a situação possa parecer difícil, mas tem a confiança que Deus pode mudar e há de mudar o quadro. Eu não sei qual o tempo que você está vivendo, meu querido, minha querida irmã,
se um tempo de escassez, uma dificuldade, estamos falando sobre a segurança nossa e ela está no Senhor. Mas eu quero dizer para você que, independente da situação que você esteja vivendo, eu quero dizer para você que você tem um Deus que zela e cuida de ti. No momento certo, Ele há de entrar com provisão, há de entrar com cura, há de entrar com providência sobre tua vida, sobre a vida dos teus familiares. Mas descansa no Senhor, porque a preocupação, a ansiedade não vai acrescentar nada, só coisas negativas. Mas quando nós confiamos no Senhor, aí a nossa fé entra em ação, nós tomamos uma atitude confiando no Senhor e Ele entra e transforma e muda o nosso quadro a qual encontramos. Louvado seja Deus. Pastor Edson, a gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso programa já. Vamos deixar alguns textos aqui para os nossos amados irmãos, telespectadores. O Salmo 37 é um salmo muito bom de confiança em Deus. Ele vai dizer assim: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja. Às vezes a ansiedade é por conta desse sistema de comparação que está existindo hoje na sociedade. Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, tenha prazer em servir a Deus, tenha prazer em adorar a Deus, né? Tenha prazer nas coisas de Deus e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Esse sistema de comparação às vezes está causando essa ansiedade. O outro tem, eu tenho que ter. O outro chegou, eu tenho que chegar. O outro está fazendo, eu tenho que fazer. Glória a Deus. E a gente não deve se deixar levar por isso, porque senão o nosso coração vai se encher, não é, pastor? De ansiedade. Pastor Edson, nosso horário já foi ali, nosso tempo, mas eu gostaria de pedir ao senhor que, nas suas considerações finais, deixasse uma palavra aí também para os nossos telespectadores, nossos irmãos. Glória a Deus. E eu gosto muito do versículo 13 de Filipenses capítulo 4, que vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, nos versículos anteriores, ele vai relatar que ele sabe que sei estar abatido, sei também ter abundância, e em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Ou seja, ele aprendeu a contentar-se. Não é estar contente de não tomar uma atitude para que algo venha mudar, não é sobre isso, mas é de você viver em paz, confiando no Senhor que o guarda. Assim também ele aprendeu, assim também ele viveu e deixou esses ensinos maravilhosos. Então eu quero dizer para você que nós, assim como Paulo vai dizer no versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é a circunstância que vai te derrotar, não é o que você está vivendo, mas creia que a força do Senhor, ela se aperfeiçoa, o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quando nós estamos nessas situações difíceis, o Senhor também está trabalhando em nós. A nossa vida não é feita só de jardins, não. Nós passamos pelos vales, e é nos vales, é no deserto que o nosso caráter é forjado. É no vale, é no deserto que nós aprendemos quem somos nós, quem é Deus. E às vezes até para Deus leva circunstâncias para mostrar quem é ao nosso redor, quem está ao nosso redor. Às vezes amigos. Mas eu quero dizer para você, confia no Senhor. Nós não confiamos no homem. Não de fato que não podemos ter uma ajuda de confiança, não. Mas a nossa salvação, ela vem do Senhor. É nele que nós podemos todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Bom, queridos, o tema é maravilhoso, o tema é profundo. Certamente o tema mexe com todos nós, mas nós vamos terminar o nosso programa de hoje. Eu deixo para os nossos professores aí da Escola Dominical, os coordenadores, Provérbios 30, versículos do 8 até o versículo 9, você pode levar para os seus alunos aí também, tá bom? É uma oração muito interessante do proverbista, Palavras de Agur, onde ele vai pedir a Deus nem a riqueza e nem a pobreza, né? Ele vai pedir o que ele precisa para a sua sobrevivência, para a sua vida e sua casa. E parece que essa oração tem que ser a nossa oração também. O Salmo 23 continua ecoando a todos nós. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele vai cuidar de cada um de nós, dia após dia, não importa a circunstância. Deus continua no seu trono, porque o mundo está em crise, mas
nós estamos em Cristo. No trono de Deus não tem crise, tá bom? O celeiro do céu continua abundante para abençoar a sua vida. Aleluia. Com paz, com harmonia, com esperança e com provisão que você precisa para sustentar a sua casa e ter uma vida feliz e sossegada. Nós vamos orar. Eu não sei como você está agora, ao término desse programa, o que você está enfrentando, o que tem preocupado o seu coração. Mas Jesus, Ele é suficiente. Ele é suficiente para prover tudo na nossa vida. E é com a fé nele que nós vamos orar nesse momento. E eu quero orar pela sua vida, tá bom? Ore conosco. Pai, no nome precioso de Jesus, nós te agradecemos por esse programa tão abençoado, tão rico e tão edificante. Primeiramente para nós mesmos aqui no estúdio, mas eu sei que também para os nossos irmãos e amigos que acompanham, que a tua bênção seja sobre eles. Olha para esse coração que talvez esteja ansioso, preocupado com os filhos, preocupado com o futuro da família, preocupado com a casa, preocupado com algum tipo de aquisição. Senhor, não sei, em nome de Jesus, preocupado com a carreira, com a empresa, com os negócios, como vai cuidar, como vai manter, como será depois que essa pessoa partir. Traz, Senhor, a paz que essa pessoa precisa, dá a ela a quietude, dá a ela a confiança, a esperança e a fé em Ti, Senhor. Cuida de cada família que nos assiste agora. Abençoa nossos professores, nossos alunos, nossos coordenadores, nossos pastores, que a Tua boa mão esteja sobre cada um. Abençoa nosso pastor presidente, sua família, sua casa, os pastores auxiliares, que a Tua boa mão repouse sobre nós, cuidando de cada detalhe da nossa vida. Nós, Senhor, confiamos em Ti, nossa esperança está em Ti. Por isso nós Te adoramos e Te agradecemos em tudo e por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo programa, Escola Bíblica, se Deus assim nos permitir.